E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre a origem da Velha Ordem Mundial. Da Velha Ordem Mundial, também conhecida como Guerra Fria ou período da Ordem Bipolar. A gente vai prestar atenção principalmente nas características desse momento aqui, como esse momento surge. Detalhes sobre isso a gente vê na nossa aula de História. O que a gente quer na aula de Geografia? A gente quer conceituar e a gente quer olhar as características que explicam como que o mundo se dividiu em dois pedaços. Daí o mundo bipolar. Para isso a gente tem que voltar um pouquinho para o período da Segunda Guerra Mundial. Bem, os derrotados da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália, Japão, estão destruídos. Vários países vão lutar do lado dos aliados, ganhar a Segunda Guerra Mundial, e desses, 4 países são os principais. Quando a gente pensa nos vitoriosos da Segunda Guerra, a gente está falando de Estados Unidos, da União Soviética, da França e da Inglaterra. Bem, só que desses 4 países, 2 se destacam amplamente. São os Estados Unidos e a União Soviética. A França sai vitoriosa, mas sai destruída, foi invadida pelo exército nazista. A Inglaterra sai vitoriosa, mas também não foi invadida, mas foi destruída pelos bombardeios do exército nazista. Mas a gente tem aqui a União Soviética. Um país que foi invadido pelo exército nazista, resistiu e tirou o nazismo de todo o leste da Europa, chegando até a capital, primeiro país que chega até a capital da Alemanha, Berlim, e os Estados Unidos, que entram no meio da guerra, estão distantes geograficamente de todo o conflito europeu, e que quando entram, eles entram ganhando sucessivas batalhas e praticamente derrotam sozinhos o exército nazista e fascista no espaço da Europa Ocidental. Então, dentro desses 4 grandes vencedores, a gente tem 2 países que se destacam e que passam, a partir do fim da Segunda Guerra, lutar pelo status de potência mundial. Eles passam a disputar, dentro da nova ordem que se estabelece pós-Segunda Guerra, que é a Guerra Fria, uma maneira de tentar estar acima do outro dentro da disputa de poder global. O que a gente tem então? A gente tem de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética. O que eles são muito diferentes? Eles eram muito diferentes na questão ideológica. Os Estados Unidos eram um país capitalista e a União Soviética era um país socialista. Ou seja, dentro do confronto entre Estados Unidos e União Soviética pelo poder global, a gente tem uma disputa que é uma disputa principalmente ideológica. A disputa entre o capitalismo e o socialismo. Ou seja, cada país no mundo que assumisse uma posição ideológica específica estava escolhendo um lado. Ou ele era capitalista ou ele era socialista. Essa disputa entre esses 2 países foi uma disputa indireta. Nunca existiu uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Daí o nome Fria, no contexto da guerra. Sempre um país entrava para defender o seu interesse, seja o capitalismo ou seja o socialismo, mas nunca um contra o outro. Exemplos famosos, o exemplo talvez mais famoso seja a Guerra do Vietnã. O Vietnã é um país socialista, o Vietnã do Norte ocupa o Vietnã do Sul e os Estados Unidos vão disputar contra o Vietnã. Era capitalismo contra socialismo, mas não era Estados Unidos contra a União Soviética, era Estados Unidos contra Vietnã, com o apoio da União Soviética. Então o que eles disputavam? Disputavam zonas de influência. Zonas de influência. Quem tivesse a maior quantidade de países capitalistas ou socialistas teria o poder do que a gente podia chamar de potência mundial. Essa disputa vai opor 2 ideologias, começa a partir do fim da Segunda Guerra e vai durar até o final da década de 80, onde os Estados Unidos, a União Soviética, perde o poder com seus países aliados. Em 89 cai o Muro de Berlim, em 91 a própria União Soviética deixa de existir. Beleza, pessoal? Essa é a origem desse mundo bipolar e até a próxima.